Boa noite, irmãos. Hoje é dia 2 de novembro de 2025. Estamos dando início ao nosso culto, Igreja de Interlagos. Temos o nosso site, www.igrejadeInterlagos.com.br, e temos o nosso canal no YouTube, Igreja de Interlagos. Você é bem-vindo para o nosso culto e para essa pequena reflexão que vamos fazer agora, para dar início aos nossos louvores, a palavra, as nossas orações, amém? Paulo, vamos falar um pouco de Paulo, né? Paulo, ele fez um contraponto entre igrejas cristãs sinceras e igrejas cristãs falsas, né? E eu achei interessante isso, por isso que eu quis trazer para vocês essa palavra. Mas antes de falar nisso, irmãos, eu queria falar sobre o valor da vida humana. O valor da vida humana para Deus é enorme, tanto assim que ele deu seu próprio filho, único, gerado, unigênito, para morrer em nosso lugar, para nos resgatar da sentença de morte que tínhamos sobre nossa cabeça. Então, o quanto nossa vida é preciosa aos olhos de Deus, aos olhos de Jesus, e o quanto nós somos gratos por isso. Agora, vamos transportar para uma outra visão. Qual é o valor da vida humana para o próprio homem? Né? Qual o valor da vida do meu semelhante? Qual o valor da vida de um grupo de pessoas para certos políticos, para certas correntes ideológicas? Né? Eu posso falar para vocês que, na maioria das vezes, é nenhuma, não tem nenhum valor. Né? Porque quando uma pessoa fala em aborto, que é a destruição de uma vida, de liberação de drogas, de subjugar um povo, né? De certas correntes que estimulam o suicídio, a própria violência urbana, né? O favorecimento à bandidagem, para falar um português mais claro, né? O favorecimento à bandidagem, que certas ideologias políticas são muito eficientes nisso, né? Coisas estranhas que acontecem, né, em termos de saúde mundial, que parece que são instituições e pessoas atrás daquelas situações, né, que vocês sabem mais ou menos o que eu estou falando, né, que podem trazer pragas, doenças e certas coisas que instituem na saúde que a gente acha que às vezes é mais para o mal do que para o bem, né? Então, para essas pessoas que estão atrás disso, a vida humana não vale nada. Aliado a isso, irmãos, o próprio sistema em que a gente vive quer que nós esqueçamos de Jesus, né? Então, tem várias correntes. O sistema querendo banalizar a vida humana e o sistema querendo que nós nos afastemos de Jesus, né? Então, precisa falar, o que é o sistema, né? O sistema, irmãos, não é uma pessoa ou uma instituição, né? O sistema são os políticos, legislativo, judiciário, executivo, que, na sua maioria, são corruptos, né? A gente pode pensar assim, os que não são, tem os que não são, não vou generalizar, tá? Porque quando você generaliza, você acaba votando mal, porque se falar é tudo igual, voto em qualquer um, né?
A imprensa faz parte do sistema, que está trazendo notícias falsas para nós. As universidades, que estão totalmente doutrinadas, a própria cidade onde a gente vive, né? A cidade com tudo, com transporte, com os divertimentos, com viagens, com jogos que são televisionados, o sistema monetário, os nossos próprios parentes, irmãos, que muitas vezes gostam da gente, mas eles muitas vezes nos afastam de Deus, né? A rotina do dia a dia, trabalho, deslocamento, supermercado, boleto, banco, dívida, tudo isso, irmãos, tenta nos consumir o nosso tempo, consumir a nossa atenção, consumir a nossa energia. E o mais importante, às vezes fica meio esquecido, que é a nossa vida espiritual, né? Então, voltando novamente para esse sistema todo que eu falei, eles banalizam a vida humana e outros, eles banalizam a nossa vida espiritual, né? Vocês já viram em alguma história secular, em algum filme secular, falar sobre Jesus? É raríssimo, irmãos, só se for alguma coisa já dirigida, né, para isso. Então, para amenizar toda a situação, Deus, Jesus, instituiu igrejas, né? Jesus instituiu igrejas, porque o que é igreja? É um ajuntamento de pessoas, como nós aqui, com um único objetivo, de ouvir falar de Deus, pensar em Deus, orar para Deus, louvar a Deus, ser exortado, né? Ouvir uma palavra. A gente tem necessidade disso. E a gente acaba por desenvolver, quanto mais a gente conhece Jesus, mais a gente quer desenvolver isso, porque isso acaba sendo um refrigério, um oásis no meio do deserto da nossa vida, é estar aqui congregando, né? E eu achei interessante que Paulo fala em Filipenses 1, queria que o pastor abrisse Filipenses 1, que Paulo, eu acho que ele refletiu sobre isso, porque existe, irmãos, uma urgência tão grande em que as pessoas ouçam o evangelho, porque o sistema consome tanto a gente para nos afastar de Deus, e muitas vezes nos afasta. Quando não é divertimento, é doença, é dívida, é divertimento. Olha, irmãos, não que isso tudo seja proibido, mas é uma avalanche de coisas que vem em cima da gente, que se a gente não prestar atenção, não fazer da Bíblia e de Jesus e da oração e da igreja uma prioridade em nossas vidas, facilmente a gente se afasta, né? Então, o que eu quis aqui pontuar em Paulo? Paulo, ele acha tão importante isso, focalizar a igreja, o ensinamento, que sabe que Paulo falou? Olha, mesmo que a igreja esteja pregando um evangelho meio fingido, é melhor aquilo do que nada. Porque às vezes a gente tende, irmãos, a passar uma régua assim na nossa sapiência, e isso acho que às vezes é falta de humildade, de falar, ou a pessoa vai numa igreja muito boa, ou é melhor ela não ir nenhuma. E não foi isso que Paulo falou. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes a pessoa vai numa igreja mais ou menos, né? Só que lá naquela igreja ela vai ter um despertar espiritual e daquela igreja ela pode ir para uma igreja melhor. Então vamos ver, Filipenses 1, verso 15. Já está aí, né? 1,15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade.
É que Paulo estava falando dele mesmo, dos sofrimentos dele, das prisões dele, e ele ficou já achando que muitos estavam pregando a Jesus para competir com ele, entende? Na verdade, eles não queriam pregar a Cristo pela pureza do Evangelho, e sim por arrogância, falar assim, Paulo prega, eu também prego. E aqui está falando, né, no 15, verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente. Contenção, irmãos, é briga, contenda. Seria mais ou menos isso. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, né, por contenção, não puramente, não é um evangelho puro, né? Julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Está vendo aqui? É que Paulo está se referindo às prisões dele. Então, ele está falando, julgando acrescentar, né? Além de tudo, acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros, por amor, sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Então, o que Paulo está falando? Olha, é melhor você estar numa igreja, num lugar que anuncia Cristo, pode ser até que esteja anunciando por aflição, por outros motivos, por contenção, né, contenda, mas Paulo está falando assim, é válido, é válido. O 18 fala assim, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Irmãos, muitas pessoas não têm esse tipo de ideia que Paulo quis passar. Ele falou assim, olha, eu quero que Cristo seja anunciado, de qualquer maneira. Pode ser com fingimento, pode ser com verdade, mas que seja anunciado. E isso, irmãos, acaba chamando a atenção da gente que não devemos criticar muito várias igrejas que a gente vê por aí, porque muitas vezes essa crítica pode contaminar alguém que às vezes está se doando para o evangelho, né? Então, o 18 fala, né? Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei disso, sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aqui ele já está falando, né, da oração dos irmãos que tinham sinceridade, que tinham autenticidade. Segundo, verso 20, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo seja pela vida, seja pela morte. Aí ele fala aquele versículo que todo mundo já conhece, né? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Então, irmãos, o que eu quero chamar mais atenção é, pessoa está indo numa igreja, você acha que não é a top das galáxias? Você acha que lá eles falam de Jeová? Ou você acha que lá eles falam muita, sei lá, profecia? Às vezes é melhor deixar a pessoa lá, uns tempos, orar, para que ela possa encontrar um lugar melhor, para que ela possa compor aqui o nosso corpo, mas nunca, jamais a gente deve desencorajar uma pessoa a ir numa igreja, mesmo que essa igreja não seja perfeita, irmãos. Eu creio assim. Eu creio assim. Tá bem? Então, depois dessa palavra, eu vou fazer uma pequena oração para a gente dar continuidade com os louvores, amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, nesta hora,
Nós te agradecemos, Senhor, imensamente por esses momentos, Senhor, que nós possamos aquietar a nossa alma agitada, Pai, e pensar somente em Ti. Que o nosso pensamento, Pai, seja cativo a Ti, Senhor, cativo ao Teu Espírito Santo, ao Evangelho, cativo, Senhor Deus, na Tua adoração, Pai. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te bendizer, nós queremos, Senhor Deus, fazer parte do Teu reino, nós queremos, Senhor Deus, nos alegrar com Teu Espírito Santo em nossas vidas, Pai. Venha, Senhor, com Teu Espírito Santo, Pai, nos completando, nos fascinando, Pai, tirando, Senhor Deus, a sujeira, Pai, que muitas vezes quer confundir, Senhor, a nossa mente. Tira, Senhor, tudo isso, que a nossa mente possa estar limpa, Pai, para Te adorar, para Te servir, Senhor, para estar aqui neste momento, Senhor, em adoração, Pai, nesse momento em comunhão, Pai, nesse momento com o nosso coração aberto para Te ouvir, Senhor. Vem, Senhor Jesus, nesta hora. Aceita, Senhor Deus, nossas vidas. Aceita, Senhor Deus, nosso louvor. Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor Deus, ser transformados nessa noite, eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.